há momentos raros no esporte onde um atleta supera o que antes se acreditava ser impossível. Traçando um curso lendário com habilidades incomparáveis, em seu rastro surge um legado de elogios e prêmios. O homem programado para ser o destaque deste evento era um desses. Hunter McGregor. Uma lesão atrasou seu retorno, mas em seu rastro, talvez algo melhor. Uma nova estrela, uma das raras capazes de suceder McGregor em breve. O rei estoico Alex Poitin Pereira se destacou mais uma vez. O brasileiro está em ascensão, e no evento principal deste próximo sábado, ele pode ser capaz de alcançar novas alturas e superar seus rivais com um único soco. Se permitir, vou conduzi-lo pelas principais lutas de outro pay-per-view histórico. Peço que considere curtir o vídeo ou se inscrever no canal. Sem mais delongas, este é um guia casual para o UFC 303. Chega um momento neste jogo em que dois guerreiros cruzam caminhos na jaula para batalhar, mesmo que suas carreiras sigam caminhos distintos. Para Ian Machado Gary e Michael Venom Page, é o jovem contra o velho, novo tópico quente contra o veterano estabelecido. Apesar de seus nocautes impressionantes e estilo de luta, o objetivo final é o mesmo, como para qualquer gladiador. Aquele prêmio desejado 10 libras e meia de ouro, possivelmente os dois homens mais polarizadores no esporte atual. Suas negociações extra-lutas são metade do motivo de suas posições no card principal do McGregor. Para Ian, sua origem irlandesa e apoio ao Notorious impactaram-no antes mesmo de entrar no UFC. Reputação atribuída como fraudador. Conor se tornou o campeão duplo no Madison Square Garden, e o fato de eu poder fazer minha estreia no mesmo lugar é enorme para mim. A confiança irrestrita no futuro apenas adiciona combustível ao fogo. Porém, os mestres desse jogo normalmente possuem egos enormes, e mesmo que uma queda arrasadora possa ocorrer, os melhores já garantiram seu lugar no topo e os lucros antes de qualquer declínio no combate. Absolutamente manusear e manipular Neil Magny para fazer o que eu quiser. Ele vai estar aqui e eu vou fazer com ele o que eu quiser, porque eu sou tão bom. A decisão deliberada de seguir a sombra do Notorious pode ser uma jogada astuta de promoção. Brega, porém, indiscutivelmente atraente. Assim como Colby Chaos Covington, as pessoas assistem e compram o pay-per-view para vê-lo perder devastadoramente ao invés de ganhar. Para desgosto da base de fãs vitriólica, ele continua a fazer o último sem falhar, incrementando seu currículo e o trem do hype. Um nível de confiança refletido em suas habilidades no microfone, Gary tem um objetivo claro e transparente, ousaria até dizer que o manifestou, de destruir aqueles em seu caminho com a total intenção de reivindicar o cinturão. Quem você quer a seguir? Quem você quer a seguir? Sempre haverá alguém acima de mim, pois estou sempre tentando melhorar e quero o Wonder Boy. Agora tenho a oportunidade de enfrentar o melhor striker, um dos melhores que o UFC já teve. Vou lá e o superarei na luta em pé. Com 14-0 e 7 vitórias seguidas no UFC, seu estilo agressivo o trouxe até este ponto. Mas Michael Venom Page será certamente um desafio a ser superado no octógono. Michael Venom Page é um personagem influente neste jogo. A base de fãs adora não só a violência, mas também o espetáculo e o estilo. E Michael tem tudo isso. Há muito tempo é considerado a maior estrela surgida fora do UFC, sendo por muito tempo o destaque do Bellator em dificuldades. Embora seu caminho seja diferente do de Gary, sua abordagem para o jogo de luta não é confiança total, seja no fim da luta ou quando a porta da jaula se fecha. Um lutador que desafia a ideia arcaica de brigão de jaula, ele está longe de ser um assassino cruel, é mais um vilão de pantomima. O resultado é um mar de espectadores sintonizando por pura curiosidade mórbida. Como já mencionei, neste esporte, toda publicidade só beneficia a carreira de um lutador, e Page entende isso como ninguém. No entanto, isso não significa que seu estilo de luta e habilidade devem ser desprezados. Postura ampla e oscilante que exibe semelhanças de um Wonderboy Thompson no auge, com alguns movimentos ortodoxos adicionados. Sua estratégia de luta o tornou um enigma, ainda indecifrado por muitos. Com um histórico profissional de 22 vitórias e 2 derrotas, parece que a única forma de vencê-lo é enfrentar o desafio de frente e esperar sair vitorioso. Ou ele tá fora que tiro de lima. Michael Venom Page conseguiu desafiar o tempo e respondeu todas as dúvidas no UFC 299. Aos 37 anos, quando a maioria tende a decair,
Cada soco é mais lento e cada cena é vista mais tarde. Page desafiou essa ideia com sua estreia em março contra um competente Kevin Holland. Com um resultado dominante, Michael Venom Page sabe que seu tempo no topo será breve e pretende aproveitá-lo ao máximo. Sabe, se desse para lutar na próxima semana, eu iria. Tenho algum corte? Exato, isso é... Antes visto como o saco de pancadas e piada do UFC, Anthony Lionheart Smith era considerado por muitos o mais iludido do elenco a alguns eventos. Ele não é tão bom, seu QI de luta não é muito alto. Ele é treinado e obedece ordens. Ele realmente não toma decisões por si só. Ele demonstrou vitória se preparando para o 301, um grande azarão contra o subestimado Vital Petrino. A maioria via o americano como derrotado. É apenas uma reflexão tardia e eles tinham direito ao ceticismo. Após 3 vitórias seguidas, veio a derrota rotineira para Jonathan Jones. Anthony não tinha consistência há anos, qualquer impulso ganho era rapidamente retirado de maneira brutal. Infelizmente, ele foi perfeitamente descrito como um andarilho. Agora, aos malditos 35 anos, ele estava prestes a seguir o fatídico caminho traçado pelos veteranos. Era um declínio de luta esperado, mas ainda não encontrado. Posso ser inconsistente, mas se eu aparecer, vou vencer todos na divisão, não importa quem se chateie. Todos sabem disso, por isso ficam chateados quando falo. Palavras rapidamente dispensadas, mas um estrangulamento de guilhotina na luta silenciou Delta, um lembrete pungente do que é ser um Lionheart. Haverá sempre haters, mas no final, só confirmei minha posição. Falei que existem níveis, ele é um garoto resistente, verde, tem todos os atributos físicos, ele vai se sair bem. Um embate com o promissor kickboxer Carlos Oberg, visto como um dos principais futuros desafiantes da divisão, pode render uma última chance ao título. A ascensão de Carlos, apesar de seu talento, passou despercebida. Ele é parte da nova geração do City Kickboxing e, de suas 6 vitórias no UFC, só uma foi decidida pelos juízes. Seu nocaute sobre Alonzo Menifield conquistou algum respeito, mas agora, com uma oportunidade de curto prazo, pode acelerar sua carreira ascendente. Ele acerta as pessoas e nem faz sentido. Ó, minha nossa. O gancho de esquerda é tão rápido, assassino. Câmbio e desligo. De fato, considerando a ascensão do irlandês, a trajetória inédita de Alex Pereira para se tornar campeão e líder do UFC é notável. Desde sua assinatura em 2021, ele evoluiu de uma anomalia desconhecida para um campeão de 2 divisões. Sua aparição evidenciou a clara dicotomia entre a era do showmanship de McGregor e a competição. Primeiro, mentalidade focada na luta de lendas passadas. Alex representa perfeitamente o último, talvez por isso seja tão atraente. Sua popularidade foi construída na batalha, deixando suas mãos de pedra falarem por ele e deixando as provocações para outros. O resultado é uma persona mítica, não temida, mas respeitada. Inicialmente, uma peça no quebra-cabeça do campeonato de Israel Adesanya, só para depois assumir o trono do homem com quem já lutou no ringue. Mesmo que a revanche não tenha saído como esperado, sua aura temível se manteve, e a mudança para a categoria de peso meio pesado trouxe novos desafios, um corte de peso mais prático e um novo cinturão para conquistar. O primeiro obstáculo foi o ex-campeão polonês Jan Blachowicz, e após 15 minutos intensos no UFC 291, a vitória foi de Paul Hatan. O UFC, ciente do potencial de Paul Hatan, estava disposto a explorá-lo. Hunter e equipe deram a Alex outra oportunidade de conquistar o ouro, a chance de entrar para o seleto grupo de campeões de 2 categorias. Seu adversário, a única pessoa tão estoica quanto Alex, é o homem que ele enfrenta novamente neste sábado. Um duelo com Prohaska foi tão caótico como previsto. História feita e um legado apenas estendido a ainda mais 5 pay-per-views depois. O UFC 300 foi potencialmente o card mais culturalmente significativo na história da empresa, e isso mostrava a fé de Dana White em sua nova estrela, que Alex seria o principal evento em apenas sua 8ª luta no UFC.
é se familiarizar com a imagem que planejo ver no sábado. Vou fazer ele se lembrar deste momento aqui, quando eu estiver entrando no octógono, quando ele estiver tocando minha música, ele vai se lembrar deste momento. Alex Patter. Pineda mantém o trono. A vitória é tão habitual, parecia que Alex sabia algo desconhecido para nós. Jamal Hill derrotado em primeira defesa de título de categoria de peso. A ausência de danos possibilitou outra reviravolta rápida. Com Conor McGregor lesionado, o UFC recorreu a Pereira, cuja atividade é apreciada pelos fãs em um esporte repleto de reviravoltas fora do octógono. Colocar um show várias vezes ao ano é um desafio que alguns consideram mais difícil do que a luta em si. Legados de lutadores como Alexander Volkanovski, Kamaru Usman e Israel Adesanya são valorizados, mas a atividade é dada como certa e os fãs passaram a valorizar campeões ativos. Pereira, que retornou apenas 3 eventos após sua última vitória, é um dos poucos que desafia esse conceito. O outro lutador que entra no octógono também merece elogios. O citado Jiri Prochazka é uma anomalia no combate. Não só pelo estilo no octógono, mas também pela vida fora dele. Um seguidor resoluto do código Bushido, ele vive como os próprios samurais que seguiam tal escritura. Ele vive nas isoladas florestas da Tchequia, treinando a mente, o corpo e a alma, resultando numa força de luta inquebrável até para os atletas mais disciplinados. Um queixo de ferro, uma determinação inabalável, ele aumenta a pressão, e não para até que ele ou seu oponente estejam sobre a lona manchada de sangue. Literalmente, ganhando ou perdendo, só 2 de suas lutas profissionais foram decididas pelos juízes. Rising estava em alta quando o UFC o contratou como agente livre em 2020. Sua história corre paralela à do adversário. 2 homens trilhando caminhos fora do mainstream esportivo e rapidamente ascendendo ao topo após chegarem. Ele provou que a vantagem era merecida. Primeiro, uma vitória arrasadora sobre Volkan Ozdemir, seguida de um golpe brutal em Dominic Reyes, culminando em um clássico no UFC 275 com o veterano Glover Teixeira como adversário. Aplauso de pé em Singapura, 5 minutos ou menos para decidir o indiscutível campeonato de peso meio pesado do UFC. Bem, tivemos muitos grandes eventos ao vivo em 2022, nenhum melhor do que o UFC 275. Não sei ao certo o que levou um homem a superar tanta adversidade e sair vitorioso, mas acredito que sua mentalidade foi crucial. Ele perdeu o cinturão com a mesma honra com que o ganhou, mantendo seus princípios e valores. Uma lesão grave que resultou numa renúncia honrosa ao título fez com que uma revanche aguardada fosse cancelada. Retornou ao UFC 295 para disputar o cinturão vago contra Pereira. A vitória na noite anterior poderia ser uma vantagem potencial para Prochazka. Yuri é doido, simplesmente caminha sozinho pela faixa. Agora ele está diante da T-Mobile Arena. Não quero receber uma cotovelada giratória como Dominic Reyes. O quê? Mesmo sem vencer naquela noite no Artes Marciais Mistas, as chaves para a salvação ficaram evidentes. Arraste um homem perigoso como Poatan para águas profundas onde ninguém foi antes. Nesse bolso, Jiri prospera, com seu espírito de guerreiro inquebrável, onde homens menores vacilariam. Independentemente do resultado, é uma batalha épica, a curto prazo, que pode consolidar Alex como um dos maiores de todos os tempos. Ou talvez para Raika, o primeiro tcheco e novamente dominante na divisão de pesos pesados leves.